Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao capítulo 5 do livro O Alienista. Eu resolvi dividir esse capítulo em duas partes, por ele ser um pouco mais extenso do que os outros. A princípio, eu lerei as 3 primeiras páginas e depois nós leremos as demais. Capítulo 5: O Terror. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia que um certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual impossível? Foi recolhido hoje de manhã, mas na verdade ele não merecia. Ainda em cima, depois de tanto que ele fez. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400 mil cruzados em boa moeda de El-Rei Dom Quinto, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa, recolheu a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura, 1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 a aquele, a tal ponto que, no fim de 5 anos, estava sem nada. Se a miséria viesse de chofre, o pasmo de Itaguaí seria enorme, mas veio devagar. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediana, da mediânia à pobreza. Da pobreza à miséria, gradualmente. Ao cabo daqueles 5 anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo ele assomava no fim da rua. Agora batiam-lhe no ombro, com intimidade. Davam-lhe piparotes no nariz, diziam-lhe pulhas. E o Costa, sempre liano, risonho. Nem se lhe dava de ver os menos corteses. Eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto. Ao contrário, parece que os agasalhava com maior prazer e mais sublime resignação. Um dia, como um desses incuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa, e ele se risse dela, observou desafeiçoado, com certa perfídia. Você suporta esse sujeito para ver se ele lhe pega. Costa não se deteve um minuto. Foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, retorquiu o outro. O Costa abriu a mão de uma estrela que estava no céu. Costa era perspicaz. Entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de rejeitar o que não vinham meter-lhe na algibeira. Era também pundonoroso e inventivo. 2 horas depois achou um meio de provar que não lhe cabia um tal labéu. Pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimo ao devedor. Agora, espero que... Pensou ele, sem concluir a frase. Esse último rasgo do Costa persuadiu a crédulos e incrédulos. Ninguém mais pôs em dúvida os sentimentos cavalheirescos daquele digno cidadão. As necessidades mais acanhadas saíram à rua. Vieram bater-lhe à porta, com seus chinelos velhos, com as suas capas remendadas. Um verme, entretanto, rola a alma do Costa. Era o conceito do desafeto. Mas isso mesmo acabou. 3 meses depois, veio este pedir-lhe uns 120 cruzados com promessa de restituí-los daí a 2 dias. Era o resíduo da grande herança, mas era também uma nobre desforra. Costa emprestou o dinheiro, logo, e sem juros. Infelizmente, não teve tempo de ser pago. 5 meses depois, era recolhido à Casa Verde. Imagina-se a consternação de Itaguaí quando soube do caso. Não se falou em outra coisa. Dizia-se que o Costa ensandecera ao almoço outros que de madrugada
e contavam-lhe os acesos, que eram furiosos, sombrios, terríveis ou mansos, e até engraçado, conforme as versões. Muita gente correu à Casa Verde e achou o pobre Costa, tranquilo, um pouco espantado, falando com muita clareza e perguntando por que motivo o tinham levado para ali. Alguns foram ter com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência e que ele não podia deixar na rua um mente capto. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do que vou contar, ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico, foi uma pobre senhora, prima do Costa. O alienista disse-lhe confidencialmente que esse digno homem não estava no perfeito equilíbrio das faculdades mentais, à vista do modo como disse para os cabedais que... Isso não, interrompeu a boa senhora com energia. Se ele gastou tão depressa o que recebeu, a culpa não é dele. Não? Não, senhor. Eu lhe digo como o negócio se passou. O defunto meu tio não era mau homem, mas quando estava furioso era capaz de nem o tirar o chapéu ao Santíssimo. Ora, um dia, pouco tempo antes de morrer, descobriu que um escravo lhe roubava um boi. Imagine como ficou. A cara era um pimentão. Todo ele tremia. A boca escumava. Lembro-me como se fosse hoje. Então, um homem feio, cabeludo, em mangas de camisa, chegou-se a ele e pediu água. Meu tio, Deus lhe falou na alma, respondeu que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou esta praga. Todo o seu dinheiro não há de durar mais de 7 anos e um dia tão certo como isto ser o sino Salamão. E mostrou o sino Salamão impresso no braço. Foi isto, meu senhor. Foi esta praga daquele maldito. Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais. Quando ela acabou, estendeu-lhe a mão polidamente, como se o fizesse a própria esposa do vice-rei, e convidou-a a ir falar ao primo. A miséria acreditou. Ele levou-a à Casa Verde e encerrou-a na Galeria dos Alucinados. A notícia dessa aleivosia do ilustre Bacamarte lançou terror à alma da população. Ninguém queria acabar de crer que, sem motivo, sem inimizade, o alienista trancasse na Casa Verde uma senhora perfeitamente ajuizada, que não tinha outro crime senão de interceder por um infeliz. Comentava-se o caso nas esquinas, nos barbeiros, edificou-se um romance. Umas finezas namoradas que o alienista outrora dirigia à prima do Costa, a indignação do Costa e o desprezo da prima. E daí a vingança. Era claro, mas a austeridade do alienista, a vida de estudo que ele levava, pareciam desmentir uma tal hipótese. Histórias. Tudo isso era naturalmente a capa do velhaco. E um dos mais crédulos chegou a murmurar que sabia de outras coisas, mas não as dizia por não ter certeza plena. Mas sabia, quase que podia jurar. Você, que é íntimo dele, não nos podia dizer o que há, o que houve, que motivo. Crispim Soares derretia-se todo. Esse interrogar da gente inquieta e curiosa, dos amigos atônitos, era para ele uma consagração pública. Não havia dúvidar. Toda a povoação sabia, enfim, que o privado do alienista era ele, Crispim, o boticário, o colaborador do grande homem e das grandes coisas. Daí a corrida botica. Tudo isso, dizia o carão juncudo e o riso discreto do boticário, o riso e o silêncio, porque ele não respondia nada. 1, 2, 3 monossílabos, quando muito, soltos, secos, encapados no fiel sorriso constante e miúdo, cheio de mistérios científicos que ele não podia,
sem desdouro nem perigo desvendar a nenhuma pessoa. A coisa, pensavam os mais desconfiados. Um desse limitou-se a pensá-lo, deu de ombros e foi embora. Tinha negócios pessoais. Acabava de construir uma casa suntuosa. Só a casa bastava para deter a chamar toda a gente. Mas havia mais. A mobília, que ele mandava vir da Hungria e da Holanda, segundo contava, e que se podia ver do lado de fora, porque as janelas viviam abertas, e o jardim, que era uma obra-prima de arte e de gosto. Esse homem que enriquecera no fabrico de albardas tinha sido sempre o sonho de uma casa magnífica, jardim pomposo, mobília rara. Não deixou o negócio das albardas, mas repousava dele na contemplação da casa nova, a primeira de Itaguaí, mais grandiosa do que a Casa Verde, mais nobre do que a Câmara. Entre a gente ilustre da povoação havia choro e ranger de dentes, quando se pensava, ou se falava, ou se louvava a casa do albardeiro, um simples albardeiro, Deus do céu. Lá está ele, embasbacado, diziam os transuentes de manhã. De manhã, com efeito, era costume do Mateus estatalar-se no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante uma longa hora, até que vinham chamá-lo para almoçar. Os vizinhos, embora o cumprimentassem com certo respeito, riam-se por trás dele, que era um gosto. Um desses chegou a dizer que o Mateus seria muito mais econômico e estaria riquíssimo se fabricasse as albardas para si mesmo. Epigrama ininteligível, mas que fazia rir as bandeiras despregadas. Agora lá está o Mateus a ser contemplado, diziam à tarde. Galera, agora eu vou dar um time e aí a gente vai iniciar o capítulo 5, segunda parte, em um próximo vídeo, em um próximo áudio. Até mais. Não deixe de nos acompanhar, hein?